Olá, meus queridos, vamos dar início a mais um podcast da Imobiliária Júlio Passos. Roda a vinheta! Obrigado pelo prestígio da sua audiência. No episódio de hoje, um convidado especialíssimo, Jorge Machado, carinhosamente conhecido como Jorginho da Laredo. Que de Jorginho esse moço não tem nada. Ele é, sim, o Super Jorge da Laredo Urbanizadora. Seguramente a mais proeminente empresa de loteamentos e condomínios de nossa cidade. Jorginho é um visionário. Eu digo que Jorginho é o Midas das grandes áreas de Aracaju. É aquele onde toca, vira ouro, né? Sob o aspecto de condomínios residenciais de sucesso. Lá atrás, Vasco da Gama foi considerado o descobridor dos grandes mares. Jorge Machado, no presente, é o descobridor das grandes áreas de nossa cidade. Áreas essas que em suas mãos se tornam belíssimos condomínios residenciais. Meus queridos, você que nos dá a honra de assistir nesse momento, fique conosco até o final, porque seguramente o nosso bate-papo de hoje vai ser uma aula de sabedoria, pois esse homem aqui é um danado, é talentoso. Jorginho, que alegria ter você aqui nessa bancada para bater esse papo descontraído, sem dúvida nenhuma, um papo enriquecedor para aqueles que nos vão nos dar a honra de nos assistir. Passo a bola para Gustavo para ele dar o pontapé inicial de nossa conversa. Eu gostei da comparação que você fez. Jorge é o desbravador de novos destinos. Não é isso aí, Jorge? É desbravador de novos destinos. Que é a logomarca? O slogan da Laredo, né? Novos destinos. Não é isso, Jorge? Destinos que contam histórias. Garoto! Então o Jorge aqui vai falar um pouco realmente da história da Laredo, e que é uma empresa realmente notável aqui em nossa cidade por fazer, certo? Transformar, né, grandes áreas e urbanizar, né? E que famílias, vamos dizer assim, muitas famílias, né, vivem, vamos dizer assim, no estilo Laredo de ser. Jorge, obrigado. É o novo estilo Laredo de viver. Um novo estilo Laredo de viver, é isso aí. Mas isso reflete, e a gente convive de perto, por exemplo, antes de Jorge falar aqui, tem um condomínio que aqui virou, vamos dizer assim, todo mundo quer ir pra lá, que é o Maui. Coqueluche. O Maui foi um sucesso que os próprios moradores fizeram daquele condomínio vamos dizer assim, uma alegria, uma festa que é disputado pelas pessoas que estão ali. Virou desejo de consumo da sociedade sergipana. Coisa boa, hein? Ricardo, você é o Midas. Ô, Ricardo, você é o Midas. Jorginho, você é o Midas da Vira Ouro. Obrigado. Toca aqui. Bora! É isso aí. Fala aí, Jorge, um pouquinho dessa sua história com a Laredo. Bom, antes de mais nada, agradecer a todos vocês, tá? O convite da Júlio Passos aqui, representado por Júlio e Gustavo, tá? É uma longa parceria que a gente já tem aí juntos, né? Sim. Vendendo os empreendimentos. Inclusive o próprio Maui. Né? Isso aí. Vocês tiveram uma participação muito relevante aí na construção, desde o primeiro momento, a apresentação do produto aos clientes, para que ele vire esse empreendimento que vocês mencionaram aí. Bom, Laredo está aí no mercado, fizemos ano passado 25 anos, né? Uma jornada de 25 anos, estamos agora no desafio dos próximos 25. Coisa boa. Os 25 anos que até o momento nós construímos foi sempre, de fato, identificarmos novos destinos, né? Construir eles para que as pessoas realizem sonhos. Tá? Eu estava falando até hoje de manhã.
qual é meio que a nossa visão, a nossa missão, tá? Construir endereços para o seu lar, tá? Maravilhoso então, slogan. O que é lar? Lar é algo muito complexo, né? Lar é muito além de uma simples casa. Sim. Né? Não que uma casa seja simples, Sim. mas um lar é a casa, é o refúgio da família, do marido, da esposa, do pai, da mãe, dos filhos. É o contato com a vizinhança, se constitui uma comunidade, enfim. Então, construir empreendimentos, endereços para o seu lar, esse é um grande desafio. Sim. Não é? Então, a gente tem, ao longo desses 25 anos, na Grande Aracaju, nós fomos praticamente pioneiros na zona de expansão. Então, eu ia até falar, tem até uma perguntinha que eu fiz aqui, porque é a Melício Machado, né? Que é o nome do seu avô. Exato. Né? Foi daí E do pai. Exatamente. Do pai. E foi Aliás, daí... por falar nisso, me permita um parêntese. Eu não sei se você sabe, Gustavo. Você e sua irmã nasceu pelas mãos do pai desse moço. Hoje, o saudoso doutor Melício Machado, amado médico obstetra, ginecologista obstetra de nossa cidade. Que figura extraordinária foi seu pai. Me permita essa homenagem aqui a ele, tá? E não sei também se você sabe, mas eu, na minha juventude, na minha infância, eu fui vizinho de seu avô. Parede, tá? Legal. Fui vizinho ali na rua de Pacatuba, tá? Seu Melício Machado, uma extraordinária pessoa, uma pessoa maravilhosa. E eu lembro de você, pequenininho, filho do doutor Melício, ali, bem pequenininho ainda, guri, ainda moleque, fazendo xixi na calçada. Sai daí, menino! E hoje está aqui esse homem barbudo. Mas eu lembro disso. É isso. Eu lembro dessa. Você não lembra, lógico que eu tenho muito mais idade que você, mas eu era rapazinho, tinha mais aproximação com seu tio Luiz Humberto. Não sei se você lembra do Luiz Humberto. Lembro demais, todos eles. Morreu a gente cedo. a gente convivia muito com todos. No seu Eram avô, 12 meu filhos. vizinho de parede. Eu tinha nós tínhamos uma relação naquela época de entrar na casa e sair. Que depois veio a ser a vitrine, não é? Que veio a ser a galeria vitrine. Só para fazer quebrar esse gelo aqui e dizer, né, dessa relação estreita que eu tenho com você, com a sua família, desde essa época, desde a minha terna infância. Então, meu pai, se eu fui tirar da barriga pra minha mãe pelo pai de Jorge, então os destinos já estavam cruzados aí, meu Jorge. Mas você e sua irmã. Legal. O nosso ginecologista obstetra foi doutor Melício Machado. Legal. Pai de Jorginho. Agradeço, Júlia, aí a homenagem a nosso pai Melício, nosso doutor Melício Machado, apesar de que ele não gostava que chamasse de doutor, não, Melício Machado. Figura queridíssima na sociedade. Nos deixou semana passada, recentemente, mas ele também ele cumpriu sua missão aos 84 anos, deixando um legado. Isso, acho que inconteste, uma unanimidade. Incontestável. Isso nos traz um desafio também de deixar um legado. Tá? Então, esse é um dos grandes desafios e missões da Laredo, deixar um legado para a nossa Grande Aracaju. E como você mencionou, Gustavo, aí da Avenida Melício Machado, eu vou um pouquinho lá atrás em meu avô, porque a Avenida Melício Machado, na zona de expansão, foi em homenagem a nosso avô, Melício Machado. Fazenda Nova, né? E ele era um visionário. Meu avô Melício Machado era um visionário, um homem que chegou a ser o rei do coco no Brasil. Conhecido como o rei dos cocos. Rei do coco. Ele foi capa da revista O Cruzeiro na época. Que a época era Veja, né? Vamos dizer assim. Ele foi capa da revista, ele figura, a gente tem até essa foto. Eu tenho uma imagem dele aqui agora, gordo, forte. Ele não sei se você Gustavo certamente não sabe, ele foi concessionária DKV Mag em Aracaju. Você imagina uma coisa dessa? DKV Mag. Na verdade, o contrato social da Discar, original, a de abertura, é em nome do meu avô. Exatamente ela. E depois a família Teixeira comprou. Era uma fazenda de coco, a região da Melício Machado. Então, assim, meu avô foi um visionário
em que ele identificou não existia a Avenida Melício Machado, não é? Acabava ali onde era o G. Barbosa da Atalaia. Dali ele pegava um candango, um jipe candango, e ia até lá e foi abrindo mesmo no Machado. E a lombo de burro. Isso, exatamente. Implementou a fazenda lá, também em Pacatuba. Tá? Ele pegava o barco aqui na Atalaia. E na Barra dos Coqueiros também, não? Ele pegava da Barra dos Coqueiros, saía daqui, pegava um barco, ia... Porque na época era totalmente diferente. E também implementou lá uma fazenda de coco. E aí algumas outras, o que acabou vindo a ser o Rei do Coco. E chegou a ter a concessionária, chegou a ter até... Se eu não me engano, não me falha a memória, foi o Banco da Produção. Veio a ser fundado também por ele, que depois mas lembro da repassado. Com o tio Raimundo, né? Com o tio Raimundo, exatamente. Tio Raimundo Calumbi. Então ele era um visionário, tá? Deixou também um legado dele. Como falamos há pouco, e meu saudoso pai também deixou o seu legado e agora é a vez da Laredo. Agora é a nossa vez, né? Ele abriu o destino, asfaltou a estrada, tá lá a Avenida Melício Machado e foi lá que nascemos. Ô Jorge, sem querer jogar confete, você cumpre direitinho esse destino de legado. Eu acho que você está realmente no caminho certo. Tá no DNA. Você surpreende a sua pegada nesse campo. Eu adoro assistir às suas palestras, todas as vezes que você reúne os corretores. Eu gosto de ver o seu entusiasmo, como você é entusiasta, como você chama a galera para a luta. Você tem um jargão que diz assim, que fala assim: eu quero ver o caos, bora meu povo, eu quero ver o caos. Mas isso é maravilhoso, isso é uma energia extraordinária. Parabéns por isso. Diga. Não, de bom já sei. Me contem os problemas. Quem vier contando, quem me contar. Entusiasta. Olha, quem por acaso teve a oportunidade de estar presente nas reuniões de Jorginho, grandes reuniões, Jorginho reúne 50, 100 corretores em auditório. Eu já tive algumas reuniões assim. Muito mais. Mais que isso. Não, estou citando assim. E você domina aquele negócio como ninguém. Então isso aqui para você é pinto. Mas é isso que o Gustavo falou, é bem assim. Olha, primeiro as críticas ganham picolé de russo quem fizer crítica. Porque os elogios a gente já sabe. O elogio já sei, mas o caos. O que são as críticas? É a gente ajustar o produto cada vez mais para que aquele endereço realmente venha a ser o endereço do lar de nossos clientes. E os empreendimentos da Laredo realmente são cases de sucesso. É difícil até para vocês superar o próximo. Porque antes mesmo de ter o lançamento, tanta reunião e vai para lá e faz isso, faz aquilo. Não, esse teve que o pessoal não gostou. E a gente vai ajustando as velas para o barco pegar o rumo, né, Jorge? O que Gustavo falou aí eu acho super interessante. Eu sou um fanzaço do quinoa. Entendeu? Eu achava que o quinoa já é o top do top. Aí vem o Maui e supera. E outro fenômeno que aconteceu no Maui foi que o Maui foi construído. Com velocidade. As edificações aconteceram em um ano. Em um ano encheu aquilo ali. Eu nunca antes vi em condomínio nenhum. Olha, eu visitei um dos Alphavilles de São Paulo, em São Paulo, naquela região lá dos Alphaville, porque Alphaville lá em São Paulo tem vários, né? Alphaville, não sei o quê, e tem os mais diversos. Boulay Marques, Alphaville, entendeu? E um deles lá ainda estava assim, uma casa ali, uma casa lá, já com 1 ou 2 anos de lançado, de vendido e de entregue. Já o Maui foi de uma velocidade nunca antes vista. Superou, inclusive, o quinoa. Sim, total. Não é? O Maui teve a coincidência de ter sido entregue pouco antes da pandemia. O desejo de ir para casa. Então, aquilo virou uma chave no momento certo das pessoas virem morar numa casa. Não é? Então, aquilo acelerou de uma forma e foi uma explosão realmente que espantou a todos nós. Em um ano, o empreendimento... 70% ocupado. Eu acho que hoje nós entregamos em 2019,
Tá? Foi isso mesmo. Entregamos em outubro de 2019. Em 21, hoje tem 5 anos de entrega e hoje eu acredito que está quase 100%. Tá quase, viu, Jorge? Quase. O Maui? O Maui quase 100%. Quase 5 anos já? Sim, 5 anos. Mas se você considerar 5 anos, é muito pouco tempo para o empreendimento. São 95 lotes, né? Está praticamente todo construído. É muito e outra pouco coisa, tempo. o padrão construtivo é Altíssimo. Rapaz, altíssimo. isso é Nem que o padrão né? construtivo. A atmosfera daquele condomínio é genial. Você entra ali, você vê alegria. Você vê uma alegria nos vizinhos. Já está no calendário de festa de Aracaju. João, Carnaval, São João. É disputado. Esse ano tem uma festa de São João, que também é de um amigo nosso que tem feito festas todo ano. Vai todo um grupo grande. Não, ele faz também. E bateu na data do Maui. Aí ele teve que remarcar, porque a do Maui já está no calendário. Ricardo, Jorginho, entre as suas crias, essas suas crias, qual delas você tem é mais entusiasta? Qual delas toca mais assim? Júlio, Desses empreendimentos, tem algum desses que você, sabe, tem orgulho de falar sobre? Júlio, aí você está falando para escolher entre os filhos. Por isso que eu falei das crias. Me botou na parede. Então, sempre tem sua particularidade, tá? Como o Gustavo colocou há pouco, é sempre um desafio, porque a gente tem que estar sempre superando o seguinte, tem que estar superando o anterior. Então, esse desafio nos move, não é? Sim. O entusiasmo, como também comentaram, a gente tem que estar entusiasmado e no desafio de sempre procurar superar. Então, o novo, a gente sempre está mais alinhado. Vamos dizer, é o filho pequeno que você ainda tem que ensinar tudo, entregar, Perfeito. fazer a comunidade. Nós estamos entregando agora o Maraú. Tá? Show de bola. A gente vai passar imagens dele. Show de bola. A gente vai passar algumas imagens aqui de todos os empreendimentos. Então, você que está assistindo aí, você vai ver aí. É um empreendimento. O Maraú, tivemos assembleia semana passada, se não me falha a memória. Sim. E eu sempre coloco na instituição da assembleia o seguinte, gente, é muito mais importante do que a gente está entregando entender a comunidade que vai se implementar aqui. Então, tudo isso é um desafio, né? Tudo isso é um desafio, que aquela comunidade se implemente da melhor forma possível. Então, essa criança nova, sempre um empreendimento novo, lhe toma mais atenção, dedicação e a necessidade do carinho do empreendimento. Até você fala, isso quando a gente lança um empreendimento da Laredo, a Laredo faz questão de, quando entregar, em alguns empreendimentos deles, ter a gestão, certo? De 1-2 anos. A depender do tamanho do empreendimento. Né? Isso. Depois passar para um síndico profissional ou empresa que vai tomar conta do condomínio em si. Né? Isso é muito interessante. Isso é muito importante. Então você nasce com um propósito, né? A ideia é, quando entrega, eu não estou entregando. Peraí, tem toda uma filosofia do negócio, hein, Jorge? Isso é o desmame, né? É um desmame. Depois solta a cria. Você jogar, você concebe o produto, não é? E a gente tem que fazer com que aquilo seja bem entendido na sequência, porque aquilo senão pode se desconfigurar. Exatamente. Pode se desconfigurar com 1 ou 2 anos ali. Principalmente empreendimentos maiores. Nós entregamos esse ano já o Vilaredo Barra. Foi o maior condomínio fechado já entregue 1.100 em Aracaju. 1.011 lotes. 1.011 lotes. Na Barra. Então, assim, um empreendimento, se não me falha a memória, são 7 praças com uma intensidade de equipamentos, de estilo de vida, de tudo. Então, fazer com que as pessoas usem aquilo da melhor forma possível. Tem que ter uma orientação. Tem que ter uma orientação. Então a gente se coloca como síndico, contratamos um síndico profissional para estar ali na linha da frente, para buscar, tentar ser o mais imparcial possível. Sim. Não é, que tem que ser, obviamente, atendendo a demanda do cliente,
mas para que aquilo realmente se implemente ao longo do tempo com a propositura inicial de qualidade de vida, como eu disse também no começo, sendo o melhor endereço possível para o lar de cada um de nós, de nossos clientes. O Vilaredo Barra, até uma curiosidade, quando a gente lançou o condomínio, né, a gente participando parte da venda, foi no meio da pandemia. Como é que vai lançar um empreendimento no meio da pandemia? Senhora, mas tem que lançar, ai meu Deus do céu, e vai vender, o pessoal não vai, e monta a estratégia, não vamos fazer o condomínio, não vai fazer não, vamos vender todo. E como é que a gente vai dividir o pessoal? Mas foi um sucesso. A gente dividiu o lançamento em 3 dias, certo? Um sexta, sábado e domingo. E foi 100% vendido nesses 3 dias, no meio da pandemia. Meu amigo, ali foi outro grande desafio, porque assim, você tinha 1.000 pessoas. Mais de 1.000 pessoas, não é porque eram 1.011 lotes que foram vendidos em 3 dias. Então não foram somente 1.000 pessoas, foram muito mais do que isso. Na época da pandemia você tinha que ter restrições de espaço, de máscara, disso e daquilo. E a gente separou em blocos. Meu amigo, era gente do bloco B querendo vir pro bloco A porque estava agoniado de perder Mas enfim, a equipe... Foi o caos organizado. Foi esse o caos que eu digo organizado. Um condomínio de 1.100 unidades requer uma prefeitura. Condomínio de 1.100 unidades, se você colocar 3, 4 pessoas por unidade, por casa, é um bairro. Elege um senador. Vai sem fazer campanha ali. É isso aí. Mas o gostoso desses bairros, dessas áreas, vamos dizer assim, dessas áreas que a Laredo desbrava, né, e cria novos destinos, eu queria realçar aqui para quem realmente assiste e que nos dá audiência, que, Jorge, é fantástico esse trabalho que vocês fazem de realmente enxergar uma área virgem, rapaz, isso aqui vai se transformar, e vem para a imobiliária, a gente compra a ideia e passa e transforma. E vou botar um temperinho ainda mais aqui. Essas áreas, em Aracaju, sinceramente, Jorge, a gente tem um privilégio, desbravado por vocês, a gente tem várias áreas passando água na porta do condomínio. Isso é fantástico. Por exemplo, o Vilaredo, tanto o Rio, da Barra dos Coqueiros, como o da Aruana, são 2 áreas espetaculares que você precisa entender o tamanho, vamos dizer assim, do benefício que isso vai ter depois, vamos dizer assim, no seu dia a dia. Você até teve um vídeo recentemente que vocês botaram, eu compartilhei na minha rede social, que é um barco saindo. É você que está dirigindo? Não, eu não fui. Um barco saindo do Vilaredo do Vilaredo da Aruana. Desculpa, Vilaredo da Aruana. Eu não sei qual foi dos dois. Parece que foi o Vilaredo da Aruana. Mas o que saiu agora foi o Vilaredo da Aruana. Saindo do Vilaredo da Aruana e vai até a Ilha dos Namorados e passeando em volta. Fantástico. Eu sou fã dos produtos e realço com a clientela. Rapaz, você tem um lugar desse. Na zona de expansão, assim, no Vilaredo Aruana, na zona de expansão, a 5 minutos, nem 5 minutos do novo shopping. Nada, não. Que muita gente não sabe nem que existia aquela área, né, Jorge? E aí isso transforma, que é, vamos dizer assim, é o que meu pai fala, é o dedinho lá. O Midas. Isso, e realmente o toque de ouro. O lema da Laredo é só, eu quero terrenos que tenha água passando na porta, não é isso, Jorge? É isso mesmo. Nós estamos hoje desenvolvendo produtos nessa fase em que a gente está, só produtos que realmente tenham água. A Aracaju tem uma particularidade que eu acho excepcional, que é uma grande oportunidade para o aracajuano para ter essa qualidade de vida. Você é a única cidade, eu digo isso sem medo de errar, é a única cidade do país em que até hoje não ocupou a praia. Sim. Verdade. E a praia é tão próxima da gente. Sim, verdade. Então, assim, é tão próximo, e por que até então não tinha se ocupado? Agora está se virando essa chave, não é? Nessa proximidade, então a gente está se apropriando dessas áreas para desenvolver realmente esses produtos para nossos clientes, tá? Que realmente tenham água, trazendo essa qualidade de vida, né? Porque você ter... você morar perto na frente de um rio, você morar na frente de uma praia,
como o próprio Vilaredo Aruana, tá? Você tem um clube, toda uma orla urbanizada, um pier, tá? Uma rampa sua para você navegar ali. É onde você mora, não é sua segunda residência não, tá? É onde você mora, nessa proximidade que você colocou, de 5 minutos de um shopping, de uma escola, disso, daquilo, enfim. Maraú também, a gente está entregando, né? Agora. E a academia, você tem a parte de cardio, que é esteira, escada, visualizando no andar de cima em cima. Vai pra cá, no andar de cima, de frente para o mar. Postal. Eu, particularmente, acho você fazer uma esteira das coisas mais chatas que pode existir na face da Terra. Tá? Mas eu acho lá bacana que você não vai querer ficar fazendo 15 minutos, 20 minutos. Você vai ficar olhando, fazendo esteira lá, meu amigo. E quando acabar, você vai sair, embalar que você está correndo na esteira, para sair correndo, para tomar um mergulho no mar, que você está bem na frente da praia. Então, isso é qualidade de vida. Sim. E que você tem condição de ter em Aracaju como primeira residência, tão próximo a qualquer necessidade sua que você tem do nosso dia a dia, trabalho, escola, enfim. E acho que isso que diferencia os produtos Laredo. Não é, vamos dizer assim, não é o preço por preço. É o valor que você dá ao negócio e ao onde você vai morar. Então, assim, voltando um pouquinho mal, quem ali está muito satisfeito, porque é outra tipologia de produto, mas eu tenho certeza absoluta, por exemplo, o Vilaredo Rio, que é o novo lançamento da Laredo na Barra, eu até vou fazer uma referência à Avenida Melício Machado, porque o longe de hoje é o perto de amanhã. Concorda, Jorge? Porque é o seguinte, se você voltar um pouquinho no tempo, vamos lá, São Lourenço, Melício Machado, Maria Rezende Machado, Guilherme Machado, foram todos executados por vocês. Eu acho que arrisco dizer que um lote lá era 50 mil reais. Não, o condomínio... Era mais barato, Jorge? O condomínio Melício Machado nós lançamos em 1999, tá? Ué. O lote era 10 mil reais. Meu Deus, 10 mil reais. E era longe, tá? Era muito. E é perto de hoje. Era longe, era mais atrás e assim, a turma dizia, para você é maluco lançar um negócio. Você esqueceu desse. do Maikai e do Tai também, que é na Barra, que tem também. Mas eu peguei o gancho mas do Melício Machado. Ele tá indo lá no Melício Machado. Então, o Melício Machado, na época, era longe, era fim de mundo. Fim de mundo, Por isso que eu falei, o longe de ontem é o perto de hoje, minha Nossa Senhora, um lote lá tá o quê? Primeiro que não existe mais disponibilidade de lote. Por isso que eu disse que você, no início, eu disse que você era um desbravador de grandes áreas. Mas eu fiz essa referência do longe, né? De antigamente e o perto de hoje, porque as pessoas têm que enxergar o movimento que a cidade faz. O movimento aonde, é óbvio, mas assim, você comprar um Vilaredo do Rio, que hoje foi lançado, tem um mês lançado, e já é um sucesso, o que tem, vamos dizer assim, o que ainda vai ter ali para aquela região da Barra, e Jorge pode dar alguns dados, eu acho que ele trouxe alguns dados da Barra para contextualizar isso que eu estou falando, para tu enxergar, vamos dizer assim, é exatamente o Vilaredo da Aruana, o Vilaredo do Rio, com o rio passando na porta, com rampa náutica para você descer seu barco, com pier, né? Com preço, vou dizer assim, né, Jorge? Eu não falo do preço, precisa falar. O Vilaredo do Rio, diante disso que você está colocando, é exatamente isso. É o condomínio Melício Machado de hoje. Tá vendo? É exatamente isso. Porém, com alguns atributos muito melhores. Sim. Pela evolução, como a gente estava discutindo aqui, sempre lançar um empreendimento, você tem o desafio de superar o anterior. Então, você imagine, foi 1999, quantas vezes a gente teve que superar sequenciadamente o empreendimento. Então, a gente chega num Vilaredo do Rio hoje, num empreendimento que tem atributos, meu amigo, que são infinitos. É um condomínio que você está custando hoje ali o lote a partir de 140 mil reais. É realmente uma oportunidade ímpar, que você tem rampa própria para descer sua lancha, pier, uma estrutura de praças e clube também ímpar. Outra. Você falou de resort. Ia falar da Vila das Mangabeiras. Fala aí, pode falar. Exatamente. Então, que é e você tem a cereja do bolo,
que eu vejo, que a gente trabalha muito, como eu falei no começo, é o endereço do seu lar. E lá num conceito bem amplo, tá? Em todos os aspectos de sua vivência, de todas as suas necessidades. Então a gente está construindo ao lado do Vilarejo do Rio a Vila das Mangabeiras. Que é a Vila das Mangabeiras? Explica aí, Jorge. É uma mini vila. Como eu vou colocar assim, por exemplo, você tem a Praia do Forte. Lógico que lá numa escala muito maior e também de maturidade. O vilarejo mais da Praia do de Forte, 30 né? anos. Isso. Mas a Vila das Mangabeiras é uma pequena vila Com acesso ao público. aberta ao público, franqueada ao público totalmente, tá? Em que você vai ter uma pracinha com várias, com restaurante, com lojas de artesanato, uma igrejinha, pier também, um coretozinho com uma festinha, coretozinho. Então assim, tá numa temática. Outra, nós fizemos questão. Por que Vila das Mangabeiras? Tá? Nós fizemos questão de mapear todas as mangabeiras que existiam lá. Nenhuma será derrubada. A arquitetura, a urbanização teve que acompanhar organicamente a locação, a estrutura delas. Entendeu? A prioridade é Mangabeira. A prioridade é a Mangabeira. Exatamente. Não é a gente que chega, é ela que está lá. Isso é fantástico. Tá? Então você já tem um paisagismo. Não, Jorge fala um negócio aqui, não é. E realmente não é. Os condomínios da Laredo não é tábua de cocada. Né? Não é tabuleiro de cocada. Não é tabuleiro Chega, de cocada. pega aqui, derruba na tabuleira e corta. Não. Tem toda uma... Entregar o nosso paisagismo. Você fala muito isso. Muito. Entregar o nosso paisagismo é sempre um desafio grande, porque não são só palmeiras. Eu até brinco também. Eu sou quase que contra pergolado. Tá? Eu vejo que pergolado é mais um passivo do que um ativo para quem vive, para quem mora. Nada melhor do que você ter uma árvore e se sentar embaixo dela, ter uma mesa botar embaixo um dela. ombrelone. Mas por que eu coloquei isso? Porque voltando ao paisagismo, você não transplanta uma árvore adulta. Exato. Né? Você tem que colocar ela, cuidar dela, deixar ela crescer. Mas aquilo posto um dia, meu amigo, nada melhor do que o seu lar estar num endereço desse. Tá? Então, a Vila das Mangabeiras tem atributos, meu amigo, que são assim extremamente pitorescos. Vai valer realmente a pena. Imagina você morar num condomínio fechado que tem os atributos, como eu coloquei, tá? Em frente ao rio, o primeiro empreendimento da Barra, beira de rio, tá? Em frente ao rio. E você ainda tem uma Vila das Mangabeiras dessa ao lado, colado com toda essa estrutura de vivência. Você vai de sandália. Tá? Você vai de sandália. Nada melhor do que uma sandália, uma havaiana, né? Isso aí eu gosto de havaiana. Eu gosto de minha havaiana. De certo modo, essa Vila das Mangabeiras me faz lembrar uma vila que existia em Sauípe. Você lembra? Sim, a Vila de Sauípe. A Vila de Sauípe era muito... Que era o ponto de encontro do quem estava hospedado. Tinha bem essas características. Tinha os hotéis, os grandes resorts. Boa E tinha lembrança. a vila com igreja, com lojinhas de coreto, artesanato, com exato. corete, etc. Era muito interessante. E isso me faz lembrar isso aqui. Boa lembrança. E é exatamente isso que a gente quer reconstruir. Aliás, não é reconstruir, é construir. Junto, isso está anexo, colado, é um ativo para o Vilarejo do Rio, para o nosso cliente e para toda a comunidade, para a Barra dos Coqueiros, que é um município que, assim, eu realmente iria até listar a quantidade de coisas que tem acontecido na Barra, mas é quase que fazer um outro podcast. Não. Entendeu? Para discutir sobre a Barra. Tem que fazer mais, é verdade. E a Barra está em franco crescimento, embora já cresceu tanto, e continua crescendo. Continua crescendo. Você tem uma projeção até 2030 e já vem mais do que dobrando a renda do município e quase que triplicar a Eu acho, inclusive, que esse crescimento exponencial que aconteceu na Barra, de alguma maneira vai forçar o poder público a fazer a segunda ponte já. Porque a demanda, quer
existente já pede isso. Tem muita casa, muitos condomínios, muita gente importante morando nesses condomínios, muita gente do poder público, enfim, isso tudo vai levar. Sem dúvida, Júlio. Eu até digo, eu digo sempre o seguinte: a nova ponte vai acontecer. Sai ou não sai? Ela já está acontecendo. Já está acontecendo. Primeiro, essa ponte hoje ela é muito mais necessária do que foi a primeira na época. Sem dúvida nenhuma. Indiscutivelmente. Em função da demanda. Hoje ela é imperiosa. Imperiosa. É isso que eu estou dizendo. O crescimento da Barra leva o governo a demanda do governo. E eu digo, a ponte já começou. Tá? Porque a ponte já começou o quê? O projeto já está em execução. É um projeto de milhões. Ninguém vai começar um negócio desse. O projeto de viabilidade já está sendo estudado. Então ninguém vai começar um negócio desse à toa. É uma necessidade. Sim. Tá? O governo atual está trabalhando, se empenhando nisso. Tá? Agora, óbvio, como é um projeto muito grande, 5 anos, complexo e tudo mais, tem as etapas a serem concluídas. Exatamente. Mas eu vejo que ela vai acontecer hoje. Eu também vejo. Se aconteceu a outra, essa obrigatoriamente vai acontecer. Hoje, como eu falei há pouco, boa colocação, Júlio. É imperioso, que saia essa ponte. É uma necessidade de todos. Fora os acontecimentos que estão vindo na Barra, como a gente falou aqui, que eu não listei, mas a zona do Porto lá. Zona do Porto é um boom. É um boom que aquilo ali tem. Exatamente. Eu brinco, só para complementar, a Barra é pequena. Eu disse, mas tem muito isso. Não, gente, a Barra é pequena para a demanda que ela vai gerar. Entendeu? Você não vai conseguir ofertar a demanda que ela vai necessitar. Exatamente. Simplesmente não vai. É muito maior do que isso. É aquilo que eu falei. Agora tem que identificar, tem que ser visionário e perceber a oportunidade do investimento. Disse tudo. É isso aí. Perceber a oportunidade e eu volto a falar isso. O pessoal considera longe, mas é o perto daqui a pouco. Concorda, Jorge? O Vilaredo do Rio, você colocou muito bem, Gustavo. É o Melício Machado de hoje, com toda a evolução que existiu na experiência da própria Laredo ao longo dos 25 anos, nesses atributos que ele tem. E outra coisa, a condição de compra é fantástica. É para fechar. É para fechar. E se sentar com a Júlio Passos, então? Aí a coisa melhora. Eu gostei. Mas, Jorge, eu vou fazer uma pergunta que eu estava anotado aqui, certo? Você falou, você criou a marca Vilaredo. Hoje o Vilaredo, a marca Vilaredo, é um subproduto, vamos dizer assim, da Laredo Urbanizadora. Você pretende lançar isso fora daqui de Aracaju? Como é que está o plano aí da construtora? Sim, o Vilaredo é hoje um dos produtos da Laredo. A Laredo tem 3 produtos, tá? Um deles é que a gente tem desempenhado muito esforço em cima do Vilaredo, tá? Nós já temos hoje lançados um entregue, que é o Vilaredo Barra, um para entregar no próximo ano, que é o Vilaredo Aruana, e um que acabamos de lançar, que foi o Vilaredo Rio. Não é? Sim. Que faz parte, o Vilaredo Rio faz parte de um grande complexo que vai trazer muito mais do que é o Vilaredo Rio, do que é a Vila dos Pescadores. Ele vai trazer ainda muito mais isso em outras etapas que existirão. Então, o Vilaredo, como um produto nosso, e respondendo a esse ponto, nós vamos estar levando também para o estado de Sergipe, para outros municípios e também fora de Sergipe. Nós já estamos trabalhando. Está no radar. Nós estamos trabalhando, demandando toda a energia para isso. Já a gente vai estar. Eu quero ver as críticas, ganhar um picolé de russo. Colocando os pés em outras cidades, outros estados. Parabéns. Os pés não, as mãos, né? Mas sempre fortalecendo cada vez mais. Vilaredo, para a gente, é um produto em que a gente tem todo o carinho e ele consegue, em função do tamanho que ele normalmente traz, que a gente consegue trazer uma infraestrutura grande, né? Sempre, eu brinco sempre, é uma obra de arte em eterna retoque e ajustes para sempre ter uma melhora. Em constante construção. E quando vem a comunidade, é o elemento final para essa virada de chave
que aí é quando você realmente transforma aquilo ali num destino ímpar e desejado. Desejado. Por exemplo, no Vilaredo Barra que você entregou, na frente do condomínio, você tem um espaço para feira, né? Um espaço para feirinha, tem lojas para ser alugadas. Então, assim, você cria a atmosfera do lugar. Então, a pessoa praticamente não precisa nem sair, vamos dizer assim, óbvio que daqui a pouco, já, na Barra, principalmente, já tem uma escola muito boa, né? A escola, se não me engano, o nome é Vita, né? Já chegou tudo. Então, assim, não tem o que falar. E aí eu vou lhe perguntar. É notório que Aracaju, a Aracaju tem 2 vetores de crescimento. Tanto para parte da Barra e a zona de expansão. E a zona de expansão. Né, Jorge? Os dois, vamos dizer, os 2 destinos tem para todos os públicos, não é isso, Jorge? É. Então, cada lugarzinho tem que se pensar o que é que eu vou fazer aqui. Por exemplo, o Maraú. Pô, o Maraú, como eu falei, é um cartão postal daquela nova orla. E o gostoso ali do Maraú, você atravessa a rua, você tem uma ciclovia, você já mediu a distância, você não atravessa uma rua para fazer caminhada e andar de bicicleta, só atravessa a rua do condomínio. O resto é linear. Você tem uma ciclovia, você atravessa a rua que você vai conseguir... De farol a farol. De farol a farol, são 22 quilômetros sem atravessar uma rua. Você faz uma maratona, você não vai se preocupar aí com um carro nem nada, que é sempre o medo, preocupação do ciclista, né? Isso, você não precisa atravessar. E eu vou te fazer uma pergunta. E Aracaju, o seguinte, Aracaju, eu acho que é uma cidade mais tranquila de fazer esse tipo de empreendimento, porque Aracaju é uma cidade plana. Então, uma cidade plana, vamos dizer assim, favorece a esse tipo de empreendimento, né, Jorge? Sim. Você não tem, vamos dizer assim, a montanha, relevo, o que seja aqui. A cidade Aracaju é plana, pô, você andar de bicicleta é uma delícia. Os condomínios aqui também, todos, vamos dizer assim, todos favorece a prática do esporte, e tudo de caminhadas, de bicicleta. Lógico, é uma cidade plana, então é bem favorável essa prática. Agora, uma coisa que eu gosto dos condomínios da Laredo é o seguinte, que a Jorge batizou, em cada condomínio tem um cantinho sombra e água fresca, né, Jorge? Isso mesmo. Você tá fazendo culpa dentro do condomínio, tem uma estação ali que você, opa, peraí, deixa eu dar uma paradinha aqui, vai ter um freezerzinho ali, pega um Gatorade, né, Jorge? Nós nos preocupamos dos equipamentos. Teve uma época no boom do mercado imobiliário em 2008, 2009, o mercado imobiliário ali bombou e naquela época lançava empreendimentos, tinham 40 itens de lazer. Quando você ia olhar aquilo, muitas vezes... Desculpa, tinha o quê? 40 itens de lazer, um exemplo. Tá. E ali, naquela época, tinha itens de lazer que era um relógio de sol. Aquilo não é um equipamento. Tá? O redário. Não são equipamentos propriamente ditos. Então, a gente se preocupa muito em colocar equipamentos funcionais. Conecte com exato. Para que realmente aquilo faça parte do seu lar. Entendeu? Então, espaço sombra e água fresca. O que é o espaço sombra e água fresca? Por exemplo, você está no Maraú. Não é? Você sai para pedalar 22 quilômetros. O cara tem que estar muito bom em forma, só Gustavo mesmo, em julho. Tô treinando. Para acabar e não querer dar uma descansada. Então, esse espaço sombra e água fresca é um espaço de socialização. Sim. Em que você vai ter ali um equipamento pay-per-use, que hoje está muito comum nos condomínios, né? Que você vai pegar uma bebida, que você vai pegar alguma coisa, e se vir, vai se sentar numa mesa, numa sombra, vai tomar uma chuveirada e eventualmente até fazer um churrasco, se encontrar ali com a turma. Então, ele é um quiosquezinho que tem todo esse equipamento com mesa. Ponto de encontro, é um ponto de encontro para você pegar uma sombra e uma água fresca. Literalmente isso. Para socializar com os condôminos, né? É maravilhoso isso. Um negócio legal desse condomínio também, que tem muito aqui em Aracaju, quem mora sabe, pô, você tem no condomínio, você tem um calibrador de pneu de bicicleta. Pô, a gurizada andando de bicicleta, vai lá no calibrador, tá calibrando o pneu. Máquina de gelo. Pode fazer uma farra em casa, não tem gelo, não precisa sair não. Vai lá na estação, não tem máquina de gelo, pega o gelo e leva para casa. Então, são coisas, uns mimozinhos, que isso dá um conforto para quem dá um conforto muito bom, Jorge? Porra, demais. Jorge, a gente tá já nos minutinhos finais aqui. Eu queria agradecer o seu tempo. Eu sei que você é muito corrido, mas foi enriquecedor, foi um papo legal sobre, vamos dizer assim, como meu pai falou no começo, né? O desbravador de novos destinos. Novas áreas. Obrigado
eu acho que foi de extrema relevância. O conteúdo que a gente passa com a criação desse podcast é justamente para conectar. A gente tá na ponta, você está na outra ponta construindo, mas que isso se conecta para o público, que hoje, vamos dizer assim, o digital não se contesta e aproxima. Entendeu, Jorge? Então, valeu. Obrigado aí. Meu pai, fala alguma coisa aí. Jorginho, super obrigado pela sua presença aqui. É sempre enriquecedor, é sempre bom encontrar você, bater um papo. Primeiro que você é uma figura alegre, está sempre rindo. E é um orgulho para mim ser sergipano e ver o seu crescimento, o seu desenvolvimento. Eu que lhe vi criança, conforme eu lhe disse, né? E hoje você é esse gigante do mercado imobiliário de Sergipe. Você criou uma marca extraordinária, uma Laredo é uma grife no mercado imobiliário de Sergipe. Quem não quer um Laredo? Quem não quer um Laredo em nossa cidade? Quem não já ouviu falar de Laredo, dos seus condomínios residenciais, todos eles de acabamento primoroso, como você falou aí, você entrega se supera a cada condomínio. Eu acho isso maravilhoso. Eu entro num condomínio Laredo, eu fico encantado com os equipamentos de lazer, as ruas, os arruamentos largos, o verde, né, o paisagismo desses condomínios. De fato, é maravilhoso, é um orgulho para o estado de Sergipe, para a cidade de Aracaju, ter uma empresa com esse, sabe, propósito, com essa pegada que a Laredo tem. E a Laredo é você, Paulinho e Milício, que são 3 figuras extraordinárias. Parabéns, muitíssimo obrigado por sua presença aqui, sua linda presença, essa explanação. Você fala como ninguém, eu vou mandar você para ser um locutor de transmissões internacionais. Vou acabar acreditando. Abraço, querido. Foi bom demais. Meu amigo Júlio, obrigado também. Bom demais. Gustavo, obrigado. Tamo junto. Também. Tamo junto. Vamos que vamos. Vamos pro caos. Pessoal. Fim de papo. Pronto. Foi bom. Foi muito bom.